Fala, piloto! Começamos aqui mais um episódio do podcast LaMoto. Este que é o podcast oficial do LaMoto Road Community, uma comunidade de motociclismo digital. O LaMoto, você sabe, quer aproximar mais o motociclismo da vida profissional. Então, se você tiver que escolher entre andar de moto e trabalhar, escolha os dois, não tem problema. Se puder ir de moto para o trabalho, melhor ainda. Eu sou Marcelo Paes, host do podcast LaMoto, e hoje temos dose dupla aqui, uma surpresa que a gente preparou para você. Coisas mais queridas das minhas convidadas de hoje. Já já eu vou apresentá-las, uma a uma, tudo no seu tempo. Mas antes de tudo, então, eu quero pedir, deixe o seu like, compartilhe esse podcast, esse conteúdo bacana e os outros que a gente já fez com quem anda de moto. Compartilhe, dê uma força para essa iniciativa. Este podcast está nas plataformas YouTube, Spotify, e o LaMoto está também em outras tantas redes sociais, como Instagram, LinkedIn e também no TikTok, embora a gente não faça dancinha lá, mas assim, a gente está em todas. Eu quero agradecer aos parceiros que estão conosco fazendo tudo isso acontecer. Quero especialmente dar umas boas-vindas ao nosso mais novo patrocinador, Alltrax, baús em alumínio, robustos, tecnológicos e incomparáveis. Esses baús são sensacionais, vem gente do Brasil inteiro adquirir, experimentar e personalizar seus baús. E também está presente, já viajou para mais de 20 países do mundo. Então vale a pena dar uma olhada. Você pode personalizar, pode também recondicionar aquele baú que está meio arranhado, meio machucado. Um trabalho lindo, sensacional e que ajuda também as nossas empresas gaúchas, né? Que a gente anda passando por uma fase meio difícil aí, mas tudo vai acabar bem. Agradeço também ao apoio da ProHub, esse local onde estamos, esse equipamento, essa magia toda aqui. A ProHub tem uma turma de magos aí por trás das câmeras e é muito bacana estar fazendo esse trabalho com eles, com vocês. O Marcão está aqui, ajudando hoje aqui. Obrigado, Papai do Céu, obrigado à minha família, nunca faltou apoio para o que a gente faz. E agora elas, nossas convidadas. Tenho o prazer aqui de, em primeiro momento aqui, chamar e apresentar a Fernanda Barreto. Fernanda é psicóloga há mais de 20 anos. Ela foi gestora de RH de empresas multinacionais e também de empresas familiares. É mãe e motociclista, né? Não sei se nesta ordem, mas é tudo isso, né, Fernanda? Isso. E de cara, a Fernanda já me surpreendeu, porque a gente pensa assim, né? Como é que ela consegue andar de moto grande com essa estatura toda, né? Fernanda, é um prazerzaço te receber aqui. Bem-vindo ao podcast LaMoto. Ai, que bom, Marcelo. O prazer é todo meu. E conseguimos fechar uma data, né? Legal, né? Isso aí. Mas o prazer é todo meu e poder estar aqui compartilhando experiências e dividindo também experiências. É isso aí. Legal, legal. Muito obrigado, assim, de chegada, né? E a nossa outra convidada, né? Já conhecida do podcast LaMoto, Jane Gomes, engenheira, já teve empresa própria, mãe também, trilheira, motociclista também, não sei se é nessa ordem, mas isso não importa muito, né, Jane? A Jane já deu aula aqui no podcast LaMoto, né? Ela esteve conosco no episódio 0, aquele que a gente não sabia se ia seguir, né, Jane? Exatamente. E graças a você também aí. E agora volta ao estúdio, né? É a primeira mulher a retornar ao podcast LaMoto. É um prazerzaço te ter aqui também. Bem-vinda mais uma vez ao podcast LaMoto. Para mim é sempre um sucesso falar de motos, estar com amigos, e eu vou vir sempre que convidar. Eu sempre vou querer falar de motos, ouvir sobre motos, sobre trabalho, sobre tudo. Que maravilha. Obrigado vocês, meninas. Eu tô assim, mais nervoso que qualquer um aqui, porque falar com duas convidadas experientes, profissionais, né, com experiência, com maturidade, é tudo isso que a gente quer. O nome, né, se a gente puder dar um título para esse episódio, né, a gente chamou assim, batom e capacete, vamos dali. Isso aí. Vamos pra cima. Não, tomara. Vamos pra cima. Gostei, os capacetes. Eu queria começar aqui com a Fernanda. Fernanda, eu queria assim, tu és psicóloga, né, Isso. Tu tens aí, eu diria assim, por trás pelo menos eu enxergo muito os profissionais da psicologia como alguém, de certa forma, que parece com um sexto sentido, assim. Que entra na nossa mente, no nosso coração, né? Isso é muito bacana, né?
Conta um pouquinho, assim, da tua experiência profissional, mas, assim, tentando já misturar quando é que começou a profissão, quando é que começou o motociclismo, como é que foi tudo isso aí? Então, na verdade, o motociclismo veio antes da profissão, né? Então, a minha paixão, assim, o meu amor por motos começou quando eu tinha 14 anos, com meu pai. Uhum. Então, não pilotava na época, mas, enfim, a gente tá no sangue, tá no DNA, né? E a profissão veio depois, mas não tem como separar a parte profissional do motociclismo, né? Seja quem pilota, quem tá na garupa, a partir do momento que tu tá numa moto, é desafio. E indiferente se tu tá dentro da cidade, se tu sai para viajar, é desafio o tempo inteiro. Então, assim, tu vai... a questão da concentração, do foco, não tem como fugir disso, né? E a psicologia a gente trata o tempo inteiro, né? Seja em empresa, seja com o teu paciente, né? É autoconhecimento, muito, porque tu senta na moto para pilotar, tu vai ter que você por você mesmo, então não tem, né? Não tem como ser diferente disso, então é autoconfiança, saber que os desafios estão ali, que tu tem condições de tá fazendo, né? Legal, bacana, É isso né? aí. Uhum. Jane, eu conheço um pouquinho da tua história, como é que começou aquela história de subir de um lado e cair do outro lado da CB400, né? Sim, a história, sim, né? Tinha meio quilo, quarto quilo, como dizia lá no interior, sobe de um lado e vai no outro, usando e derrubando as motos dos amigos. Sim, sim. Mas eu sempre fui apaixonada por moto, então dá para ver, todo mundo que conversa comigo, que me conhece, sabe da minha paixão por moto. Hoje, eu sempre disse, eu já disse no podcast que a gente fez o Zero, que se eu pudesse, eu viveria da questão da moto, mas a gente sempre escolhe uma profissão e tu tá nela, e aí como tu não pode escolher só uma coisa, então tu concilia as duas. Exatamente. E para mim tá tudo bem. Continuo sempre usando a moto como meu veículo de deslocamento para o trabalho. Você tem carro, Jane? Tenho carro. Mas não gosta muito. Tenho carro. Quando eu não tenho a chance de ir de moto, eu vou de carro. Mas hoje mesmo eu sair cedo para o trabalho e aí tinha um pessoal lá que ainda está em função dos desabrigados e tudo mais. E aí eles estavam sem fogão para fazer a comida. Eu amarrei um fogareiro de acampamento atrás da minha moto. Botei em cima do saco de ração ali, botei as cordinhas e levei pra galera, tava tudo certo. Que legal, olha aí. Saí eu com fogão no meio da freeway, levando de moto. Olha o motociclismo, né, fazendo um pouco de um papel que talvez a gente nem imaginasse, Na né? semana passada, quando nós conversamos muito, eu e a Jane, né, ali depois de toda a movimentação que a gente fez ali das inundações, e ela me disse, Fer, tô indo de moto, tem lugares que eu tô... Não tem como. Ela disse, de carro eu não tô conseguindo, então eu vou de moto. Que ela me ajudou numas ações, enfim, né, e ela disse, vou de qualquer jeito. Então, assim, agora, às vezes o carro não chega, mas a moto vai. É verdade, né? É verdade. Hoje, por exemplo... o desafio é maior. Exato. Hoje, por exemplo, a gente vindo, né, de Passo Fundo para cá... A Fernanda veio de Passo Fundo, né, para o Brasil inteiro assistindo aqui, talvez não conheça muito, região norte do estado, noroeste do estado, até são quantos quilômetros? 280. 280, isso aí é fichinha, para prestigiar. Né? É fichinha, né? Nossa, pra gente que anda de moto é fichinha mesmo, né? assim. 11 mil quilômetros. E eu só pensava assim... Nossa, de moto eu já tinha passado todos esses carros, sabe? Então, deixa eu fazer uma pergunta, vocês estão falando aqui de... falamos um pouquinho, rapidamente, aí sobre situação do estado, eu diria assim, né, dificuldades e tal, mas os acessos, né, fazer alguma coisa que não é comum fazer, botar um fogão amarrado na moto para atender, para ajudar alguém, ao mesmo tempo falando de viagem, quilometragem e tal. Vocês colocam um batom toda vez que vão andar de moto? Sempre. Sempre. Gloss, porque o gloss hidrata. Tem que ser alguma coisa que hidrata, porque quando levanta a viseira, resseca o lápis, tem que estar sempre. Eu tenho um kit, assim, que eu levo na minha jaqueta, né? É gloss, spray nasal e colírio. Sim. Sempre, então, né? Tem que... A ideia e agora eu spray, assim, no rosto...
para usar. Eu sou feminina, né? Então. Não, e eu acho que tem que manter isso aí, né? Mas de fato era uma pergunta que eu queria muito fazer, bastante tempo. E a minha marca registrada, ainda quando eu viajo, deu lencinho rosa voando. Ah, sim. Que legal, que bacana. O que não pode faltar para andar de moto? Para cada uma de vocês? Talvez assim, de coisas assim pessoais, costumes ou... Então, para mim é isso que eu falei. Cross, batom? Ou... Sim, isso faz parte. O batom já tá sempre no bolso da jaqueta. Sim. Parou, o dá uma hidratadinha. Porque a gente, né, não tem, a pele fica diferente, então... Cabelo. O meu que... sim, o cabelo, sempre prender. Aqui, prende atrás e para proteger eu chego na empresa de manhã, quando eu tiro o capacete, a galera olha para mim assim, ô dona Jane, a gente já sabe que vai dar de presente pra senhora, uma escova de cabelo. Ótimo, isso aí. Porque assim, chega igual o Simba lá do Rei Leão. Uma outra coisa, isso tá me ocorrendo, tá, gente? De novo, nós não combinamos nada. Tudo vai vindo, isso é muito legal, eu adoro isso. Isso aí. Então as coisas vêm surgindo, as curiosidades, talvez, né? Vocês falaram, não, sempre tá com batonzinho, sempre leva, sempre usa, sempre passa e tal, né? Há uma preferência, não sei se é preferência, mas há uma grande diferença em se preparar para andar de moto, mesmo usando batom, o gloss, o que for, né? O cremezinho e tal. Há uma grande diferença em ir para uma reunião profissional ou atender um cliente, um paciente, ir até se prepara também? Se prepara, eu digo assim, com certeza, mesma coisa. Emocionalmente, sim. Exatamente a mesma, não muda nada. Tu faz um briefing, né? Mesmo que seja na tua cabeça, sim, vai fazer. Organiza mentalmente, né? Se prepara, né? Com certeza, sim. Então, para sair de moto, vai fazer o roteiro, já tem um roteiro planejado, ou se é uma viagem um pouco mais curta, pelo menos na tua cabeça tu já tem para poder botar no GPS, ou enfim, como... Mas tem sim. Tem o ritual. Tem um ritual. Tudo tem um preparo, né? Então, tu te prepara para, por exemplo, vou sair de moto, eu vou igual, eu vou tratar o rosto, eu vou botar o protetor solar, eu vou botar um rímel no olho do mesmo jeito, eu já chego lá, eu já tô pronto, o máximo que vai acontecer é fazer um retoquezinho. Ótimo. Então tá tudo certo. Jane, você tava me dizendo que tá se preparando, né, junto com o Andrei para fazer uma outra viagem de mais longo curso, né? Nós vamos para Atacama, a gente sai no dia 4 de outubro. É 4 de outubro. Legal, já tá tudo pronto, tudo planejado, roteiro, tudo organizado. O primeiro hotel já tá reservado, vão dar 2 semanas de viagem. Penso que eu já tô coçando. Que delícia. Qual é a maior ansiedade? É chegar a data para sair? Ou é não esquecer nada? Não, dá tempo de fazer tudo? A maior ansiedade é a data para sair. O resto a gente leva tão pouco. É tão automático. Automático que tu já põe na tua cabeça que tu vai levar isso tu vai usar durante o dia, isso tu vai chegar lá, tu vai botar aqui, tu vai arrumar. É como se tu estivesse montando um planejamento. Isso aí. Tu faz um planejamento. Na tua cabeça, o planejamento já tá pronto. Isso aí. O que eu vou usar quando eu chegar no hotel? O que eu preciso ter em cima da bolsa? Para não porque a gente vai com três bagageiros, né? A gente leva 3 malinhas. Exatamente. E é isso. E a gente vai passar, seja 5, 10, 17 dias, que é o tempo, né? A viagem mais longa que eu fiz. É com aquilo. Então, eu já tenho... E algumas coisas que eu já deixo, inclusive, pré-montadas, que vão na minha malinha. Hoje eu vim pra cá com as malinhas, elas vêm vazias, né? Mas vêm... a gente aprende a viver com pouco. Sim, isso com é ótimo. Muito pouco, assim, sabe? E fazer adaptações também. Adaptações, a gente adapta. Daí a gente faz a camiseta para cada viagem, né? Para cada viagem que a gente faz uma camiseta em manga comprida, de manga curta, então tu sabe que durante o dia tu vai estar usando aquilo. Depois... De noite tu dá uma lavadinha no hotel, bota secar. E é assim. Muito bom, né? Porque a gente vai aprendendo. Economia. Um pouco, menos. Isso se trata de economia. A gente é assim, ó. Eu costumo dizer que é o meu momento. Quando eu tô na minha moto, é o meu momento. Que eu saio fora de todos os quadradinhos que todo mundo intitula que a gente precisa estar, né? E é uma libertação. É uma Fernanda. libertação. Não é só liberdade, é muito mais, é uma libertação.
de poder fazer como eu quero, do jeito que eu quero. Eu posso dizer, você é psicóloga, né? Acho que sim. aqui é bem, bem importante isso. E a gente fala assim, eu falo com dúvida mesmo, né? Eu daria para dizer que é uma terapia? Claro, Nossa. mototerapia, com certeza. Uhum. Poder se descobrir, se redescobrir e o autoconhecimento, Se conhecer, o né? tempo que tu fica em cima da moto, tu tá sozinho, tu tem um intercomunicador que tu pode comunicar com o grupo ou com o teu parceiro, né? Mas assim, a maior parte do tempo eu não vou nem escutando música. Sim. Eu vou escutando o barulho da minha moto, escutando o vento, olhando para a paisagem. Gente, já aquilo tá fechando pra mim, o olho, gente. Ela Que tá legal, né? Ela tá visualizando. andando de moto, que Sim, legal. andando de moto, Muito sabe? bom. Então, Ela tá assim, visualizando. é muito É muito bom, né? Jane, tu falou assim, né? Prepara a mala, inclusive o que vai ficar em cima e tal, né? Sim. Isso é esse tipo de preparo, de cuidado. Vocês têm vantagens por serem mães? Vantagens de pensar Sim. nisso, de se antecipar, de não esquecer? Sim. Porque assim, ó, certeza. eu sou um cara esquecido, embora Com eu me certeza. planeje para as coisas que eu faço. Uhum. Mas eu esqueço de uma puta, sabe? Que Com não certeza. podia esquecer aquilo e foi aquilo E que eu foi esqueci. aquilo que esqueci. A gente chega no hotel, quando chega com o marido, eu sei exatamente onde está cada item. E aí eu digo assim, deixa esses aqui. Tu mistura as bagagens? Não. Não, nós Não, também são não. separados. Eu e meu Cada um esposo com- é separado, Ah, cada tá. um com as suas, né? Claro, ele vai levar as ferramentas, que ele leva um pouco mais. E assim. depois, tipo assim, quando vai viajar em grupos, em grandes grupos, Uhum. são várias pessoas dentro de um mesmo sentido, no mesmo Sim. foco. Uhum. Então, o que que tu tem? Tu tem uma regra. Tudo tem regra. Uhum. Então, a gente não pode simplesmente, amanhã a hora da saída é às 7, eu vou sair às 7. Não, tu vai sair às 7. Exato. Então, se Combinado. você também tá tem a ver, marcada né, às 7, com grupos, com... isso. Aham. Se vai sair às 7, então quer dizer que às 7 tu já tem que ter tomado teu café, Isso. as tuas malas já Tudo tem que pronto, estar posicionadas na Uhum. moto e tu vai sair às 7. Então, É. são regras. Então, a gente Uhum. já acostuma. Então, o que que faz? De noite, depois do banho, toma banho no hotel, já deixa a roupa que vai Sim. colocar de manhã Uhum. e o resto fica tudo arrumado. Antes do café, desce, vai arrumar a mala, não é? Assim, Isso aí. Fernanda. Bota na moto, vai, toma o café Aham. e Tá prontinho. sai. Simples. Que legal. Não, funciona. É uma né? rotina, é uma ordem, E assim, né? a gente viaja com o esposo ou a gente viaja em grupos, né, maiores, assim. E o preparo é o mesmo, né? Então, assim, a gente tem que ter o respeito, daí a gente cria o grupo no WhatsApp, ali no WhatsApp a gente vai compartilhando as ideias e compartilha ideias de hotel, e sabe, restaurantes, vamos reservar antes o hotel ou não, enfim, tem todo lidar com uma equipe, Sim, né? sim. Um projeto, né? É um projeto. Eu e a Fernanda, a gente ainda tem um diferencial. Eu acho, tá? Eu pesquiso muito sobre casais que andam de moto. Uhum. A gente tem Instagram ali, Uhum. tem Sim. N pessoas que andam. E aparecem muitas coisas também, Isso. né? Mas casais que andam os dois de moto, cada um na sua moto, e os dois de Big Trail, como é nós, Uhum. eu, ela, o marido dela e meu marido, isso não é uma coisa tão comum, né? Exato. Sim, sim. Uhum. Você vê, tem muita mulher hoje em dia, antigamente não tinha tanto. Hoje eu sou a maior incentivadora Uhum. para as mulheres andar de moto. Eu ainda queria ter um grupo assim de mulheres que viajassem, que andassem de Big Trail ou sei lá, de moto. De moto. Porque hoje, para tu viajar em longas distâncias, geralmente tem que ser uma moto mais confortável, Sim. né? Então, eu sou uma incentivadora, assim. Sim. Mas eu já das digo assim, acho que eu já mulheres. te falei isso, né? O Lamoto é um parceiro para estar apoiando esse tipo de coisa, né? Exatamente. Se essas iniciativas frutificarem, tomara que com sim, certeza. um grupo de motos, ou fazer algumas coisas Sim. direcionadas, a gente é super parceiro para a gente apoiar, já porque a tem gente uns acredita nisso. Né? Planos já. Ah, legal. É. Bacana. Fernanda, tu trabalhas hoje clinicando, é assim que se diz, né? Atendendo- Atendimentos online Tá. e na parte de constelação familiar, Uhum. que Uhum. é um braço, Uhum. né? E na parte de counseling, que é aconselhamento. Sim. Tá, entendi. Isso aí. E em algum momento dessas experiências profissionais surge a oportunidade, ou pelo menos o desejo de tocar em alguma experiência do motociclismo, sei lá, trazer alguma coisa que aprendeu, aquilo é meio automático. Isso acontece ou já aconteceu? Acontece. E eu penso muito assim que as pessoas que me conhecem e sabem que eu piloto enxergam essa parte assim
da resiliência, da persistência, né? E do querer fazer com muito foco, sem dispersar. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente pode fazer diferente, algo que seria comum, né? Sim. Então, isso para a vida toda. A gente olha para Fernanda com essa... Ela chega a transpirar. Calma, né? Pois aí, Vou acabar isso aqui. aí daqui a pouco Exato. ela desce e tá ela com um monstro. Com a moto. Com um monstro na mão. Mas tu acelerando. também, né? De fato, assim, impressiona ver vocês, assim, não é mas não é um eu elogio penso que gratuito, é que a gente fica impressionado da garra, sabe? Da persistência, da segurança que vocês passam E assim, fazendo o que fazem com motos grandes. Quando conversa com uma pessoa, ou quando tu tá atendendo uma pessoa, enxergar por trás, muito além do que a pessoa e do que ela acredita que ela possa. Porque a pessoa pode sempre mais, se desafiando e querendo. Às vezes falta o incentivo de fora, né? O trabalhar aquela pessoa, o moldar aquela pessoa. Mas a pessoa tem, né? Talvez ela lá atrás não tenha tido o suporte que ela precisava, lá na primeira infância, enfim, né? Falando um pouquinho mais teórico. Mas assim, a pessoa tem dentro dela, poder fazer aquilo florescer. Né? É da mesma coisa, a moto. Eu era garupa. Cômodo, eu tava ali. Nossa, é muito bom ser garupa também. Né? E eu ia pro off na garupa, eu era... a Sofia sempre me diz, a minha mãe sempre foi fora da curva, né? Mas assim, e a partir do momento que a Sofia sinalizou que ela gostaria de também andar de garupa, aí eu pensei, mas como assim? Né? Nós somos 2 garupas, um piloto. Então, aí que eu disse assim, então agora eu vou fazer o que eu sempre quis. Agora é o momento, porque às vezes a gente precisa entender que tem um momento, a gente vai protelando, mas também é um desafio, né? Sem dúvida, né? Mas os filhos também nos provocam de um jeito, né? De umas maneiras, às vezes, que nos mostram que a gente pode fazer mais ou deve fazer mais, né? Isso é muito legal, né? A gente se fortalece, né? Com os filhos. A gente se enxerga de uma outra maneira. A gente se desdobra, se redobra, se reinventa. Exatamente. Sabe? E faz a coisa acontecer. Tu vê, até pra eles andar na carona, né? Minha filha se tornou uma das melhores caronas que existem. Ela andando na tua carona, tu não sente ela atrás. É como, às vezes, tu até esquece. Será que ela tá aqui ainda? É uma excelente carona. Ela andou assim, e eu sempre incentivei ela. Ela anda. Ela andava na minha moto de trilha, ela pilota, só não se jogou, assim. Ela tem um pouco mais impaciente, precisa tratar um pouquinho a paciência com o trânsito, porque o trânsito, hoje eu já tô bem light. Claro. É óbvio que às vezes a gente perde um pouquinho, né? Ninguém, a gente é humano. Mas eu já tô bem mais calma, acostumando, eu tô começando a conhecer melhor as pessoas. Tu tem que conhecer as pessoas, senão tu não vive, né? Tem que aprender como eles se comportam, não só no trânsito, em todos os lugares. Então, hoje, às vezes eu fico surpresa comigo. Eu tô indo atrás, assim, e eu vendo uma pessoa dirigindo um carro na minha frente, ou até mesmo um motociclista na minha frente, eu já consigo ver mais ou menos como ele vai se comportar, e é impressionante. O meu marido já tá com a mesma percepção também. Tipo, ele diz assim, não, aquele ali eu não posso ultrapassar, porque o comportamento dele é diferente. Então... eu já tive situações, por exemplo, uma vez que eu estava vindo aqui para Porto Alegre e meu marido passou e eu fiquei atrás do caminhão, daí quando deu eu fui, né, e quando ele viu que era uma mulher, ele simplesmente acelerou para não me deixar passar. Nossa. Sim, então assim, a gente tem coisas ainda que a gente precisa, infelizmente, né? Tratar, a sociedade tem que ser tratada, né? Sabe? Então, aí a gente entra mais uma vez com a parte da psicologia, né? A gente não precisa disputar espaço com ninguém, né? A gente tá aqui para agregar motociclistas, mulheres, que estamos para agregar, não para disputar, ou, né? A gente tem muito para ensinar, a gente tem muito para aprender,
né? Então, assim, a mulher tem as formas de pilotagem, né? Nossa! Tem que ser respeitado, né? Isso é uma Isso. coisa que, puxa vida, não é isso que Uhum. vai diferenciar o ser humano, né? Eu Exato. vi uma figura muito bacana, assim, tinha 5 esqueletos, né? Uhum. Aí tinha em cima, 5 ou 6, e tinha em cima, assim, o que era cada um deles. Homem, por exemplo, né? Não sei, homem, mulher, negro, Todos homossexual. iguais. O último era pirata, a única diferença é que ele não tinha metade da perna. Todos somos Todos iguais, sabe? iguais, Só que o exato. respeito com cada um é que nem sempre é, né? Infelizmente, né? Exato. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu nunca tinha me feito a pergunta, né? Uhum. Mas eu gosto de dar uma pergunta, assim, tem resposta e tal, talvez um papo aqui, uma conversa. Né, uma pergunta dupla, né? O que levou vocês ao motociclismo? E talvez como que o motociclismo escolheu vocês? Porque alguém já me disse assim, cara, o motociclismo é quem nos escolhe. Não sou eu que decido, ele me escolhe e me chama. Uhum. E tal. Eu falei, cara, sabe que às vezes é isso, né? Porque assim, eu não tive pai motociclista. Nem. Andava de moto, mas assim, andava de moto porque eu comecei a botar pilha nele. Olha aqui, criança, menino. Aí ele comprou uma moto, mas ele não era motociclista, não tem uma história nem nada. Minha família é ninguém, né? Eu tenho um irmão mais velho que andou de moto e tal, mas ele, cara, eu não quero, tá bom. E por que eu sou? Então acho que o motociclismo, de certa forma, me escolheu também, sabe? Sim. E eu sou muito grato a isso, porque acho que são muitas experiências, muitas satisfações, assim, né? E, de certa forma, eu escolhi, eu fui atrás muito pela adrenalina mesmo, pelo o desafio comigo mesmo, né? Isso. Vocês já pensaram nisso, assim? Já. Na verdade, todo dia não tem um dia que eu passe sem pensar em motociclismo, né? Então, como eu falei, tá no DNA, sim. O meu pai é motociclista, com muito orgulho, assim. E eu sempre fui apaixonada, sempre. E a gente passa isso para a geração. As minhas irmãs não são muito, minha mãe também não teve esse mesmo afeto, mas eu sim, eu sempre gostei de coisas diferentes, assim, tudo que sai do convencional, né? Mas assim, que eu acordei, que eu realmente disse, não, eu quero pilotar, foi quando a minha filha disse que queria ir de garupa, né? Então eu disse assim, por que privar ela de tudo isso, dessas aventuras, dessas viagens, dessas experiências, né? Então, se ela vai ser garupa, eu vou ser pilota. Legal, E foi aí. Legal, bacana. Eu já acho que fui escolhida. É? Porque ninguém pilota na minha família. Nunca ninguém teve moto. E eu sempre fui de me desafiar. Então, eu via as outras pessoas, e isso eu sou até hoje, assim. Eu via as pessoas fazendo, eu disse assim, possível. Se a pessoa faz, eu também posso. Não tem nada de diferente. Então, era sempre desafiador aquilo para mim. Eu disse assim, pô, como é que eu vou ficar ali em cima? Eu vou acelerar aqui, eu vou frear, eu vou usar a embreagem, o pé e o freio. Como fazer tudo isso, né? Aí, Duas quando mãos eu for nos fazer pés. a curva, então a primeira vez que eu andei onde era um descampado, assim, é óbvio que eu ia cair, né? Porque moto só tem 2 rodas, né? Não foi feita para ficar em pé. Parada. A gente que mantém ela em pé. Parada não, né? E hoje eu posso te dizer com toda certeza que óbvio que eu nunca me desafiei assim em grandes campeonatos, em alguma coisa pelo mundo. Isso, competia. sim. Daí, mas tipo com veloterra, né? Ah, tá. Mas que é com moto menor, é uma CRF. Sim. Mas eu vou te dizer que hoje eu não me considero a melhor piloto, longe de ser isso, longe. Eu sempre digo assim pro pessoal que anda juntos, ver se eu vejo eles fazendo alguma coisa. Eu tenho muita coisa para aprender e eu tenho coisa para aprender todos os dias. Aprender e para ensinar também. Sim. Então, todo mundo tem, né? Mas eu posso dizer que eu me desafiei ao extremo em todas as motos, em todos os tamanhos de motos, que eu achava que eu não ia conseguir. E isso é uma escolha, eu acho. Então, o motociclismo me escolheu. Eu também com acho. certeza. Comigo também acho que aconteceu Muito legal. É tu que vai andar de moto. É tu, vem cá, ó. Puxou assim do meio dos outros, né? Das outras, Exatamente. né? Tu sabe, tu falando, Jane, eu comecei direto com uma moto grande, né? Isso e é. Aí já é outro mundo já. É outro Aí, mundo. Nossa, aí. como assim? Não, Fernanda,
não, começa com uma moto pequena, né? E daí, primeiro eu tive uma Triumph 900 e logo passei para uma 1200 e daí 1250. E eu pensava a mesma coisa, como assim? Por que uma moto pequena se eu quero viajar? A minha intenção era... Gente, já era viajar, claro. Era Longas viajar. distâncias. A minha 900, que as viagens que eu fiz, eu sofri com ela. Eu disse, eu não quero sofrer, eu quero ter um prazer em estar em cima da moto, né? E eu disse, não, eu consigo. Não foi fácil, Sim. sabe? Assim, eu fiz cursos, isso é importante, né? Quando a gente faz curso, então assim, ufa, não é fácil tu ficar ali um dia inteiro, 2 dias inteiros, né? Aprendendo técnica, porque tem técnica, a gente não pode simplesmente sair com a moto, mas a gente precisa estar em cima da moto. Precisa rodar, né? Precisa rodar. Acho que a Eu prática sempre é uso importante. ela como exemplo quando eu vejo outras meninas dizendo assim, tem umas meninas que eu tô incentivando para andar de caminho. moto junto, e elas assim, não vai, eu não vou conseguir. Aí eu Ai, abro essa lá, eu disse, frase eu não, disse, né? espera aí que eu vou te mostrar aqui Ah. alguma coisa que vai te incentivar. Eu abro o Instagram da Fernanda e disse assim, olha essa criança aqui, ó. Olha essa menina aqui, ó. Olha o tamanho isso dela aí. e olha o tamanho da moto que ela anda. Então, É. deu, né? Aham, aham. Chega de falar. Mas assim, é muito parecido. Você sabe que a gente tem uma missão aqui, Te né? desafia. A gente tem uma É missão isso aí. que é aproximar o motociclismo, as nossas experiências, das nossas vidas profissionais. E a gente trocou muito neste episódio, claro, mas noutros também. Sim, Não, eu aprendi tal coisa e isso eu jogo na minha vida profissional. Às vezes é automaticamente, né? com certeza. E esses desafios, esse esforço que a gente tem que ter, a gente também não sai de estagiário para CEO. Com Você certeza. tem uma trajetória, você tem um Uhum. aprendizado, você tem um Uhum. esforço, Uhum. às vezes tropeça e cai, né? Exato. Ou erra, ou, né? Uhum. Ou tem que retornar um pouco, né? Então, acho que isso aí é... E outra, dá mais prazer, né? Me parece que fazia coisa suada e, cara, eu consegui, doeu, né? Suei, mas eu cheguei lá, eu consegui. Isso eu acho que tem mais prazer, né? Com Tem certeza. mais valor, né? Mais valor. Há Mas pouco valeu. dia a gente É. foi fazer um passeio ali, tinha uns perrengues, umas pirambeiras, e eu recém tinha pego a moto e disse assim, tá, tu vai ir sem botar proteção na tua moto? Aí eu digo, vou. Aí lá no último, num dos últimos lugares que a gente tinha que ir, deu uns BO ali, aí o pessoal ficou meio assim, aí eu pensei assim, eu vim até aqui, eu vou até o fim, e eu não vou cair. Isso. Isso aí. E foi. Isso. Ideal, E o que é ideal. isso? É foco, é determinação. Então, assim, ó, tu tá dentro de um grupo, vai acontecer bem o que tu falou, né, Jane? O grupo, às vezes, até se desfaz durante o percurso. Exato. Tem uns que seguem, outros que não desistem. Tem uns que vão com medo, mas vão. Mas, assim, é tu colocar o foco e a determinação. Qual que é o teu objetivo? É chegar lá no fim. E eu vou. E é isso, na minha cabeça, é sempre isso. Quando tem uma viagem, eu vou chegar lá. O meu destino é lá. Sim. E vou, seja como for. Então, assim, cada viagem é um desafio, mas é tão prazeroso que, assim, olha, É uma satisfação, né? uma quando satisfação. acontece, né? E vai dizer que não vai usar isso pro trabalho também. Claro Sem que. dúvida. E outra, tu volta de uma perrengue. viagem, outra pessoa. Tu jamais vai voltar do Mesmo, jeito né? que tu foi. Exato, Nunca. nunca. Tu vai conhecer pessoas. Agora, na última viagem que nós fomos a Mendoza, daí que eu me dei conta, parece que virou uma fichinha, assim. A gente parava nos postos de gasolina para abastecer, as pessoas iam pedir para tirar foto comigo. Eu disse assim, como Isso é assim, muito foto? legal. Por que foto comigo? Então, assim, sim, a gente tá fazendo uma coisa que é diferente. Sabe, o ir de moto já não é fácil. Daí nós, mulheres de moto, calor de 35, 40 graus. Sabe, tu pilotar aí 500, 600, 700, 800 quilômetros num dia. Né? Vamos pro deserto. Quando eu fui pro deserto, peguei Sim. neve, peguei tempestade de areia, barro. Né? Assim, ali na divisa, no Passo Água Negra. Nós chegamos, depois de passar com neve lá embaixo, eu lembro que eu olhei, assim, aquela estradona, aquilo era barro. E eu lembro que eu falei pro meu esposo no intercomunicador, eu disse assim, e agora? E ele disse assim, sai do trilho, onde tem espelho tu não vai.
E eu disse assim, mas é só espelho. E ele disse assim, então segura firme, acelera e vai. E eu fui, né, assim, e sempre pensando, eu não vou cair. Eu consigo. E aquela coisa, assim, de tu fazer a dança com a moto, teu corpo, quando tu tá numa estrada de chão, tu pega uma serra com aquelas pedras soltas, sabe? Então, assim, é tudo desafio. Jane, dá uma lembrança lá do tempo do Veloterra, assim, Sim, de não ter aderência, de escorregar, de ter que... Na trilha, tu escolhe o buraco e vai. Ó, tem valeta, vai pela valeta. Pela valeta. Na pista de terra, vai pela valeta também, porque se tu for querer sair dela, tu vai cair. Se a tua roda dianteira sair, tu vai cair. E daí com uma 1.300 agora, no teu caso. Com uma 1.250, uma 1.300, que é agora que eu tô andando, então... Dá umas dançadas? Dá. Mas a gente dança em tudo na vida, né? Tudo é uma dança. Vai na brita. Eu acho muito bacana que esses dias eu também li alguém que comentou assim, né? A gente se fala muito isso hoje, né? De resiliência, né? Resiliência. Inclusive agora para nossa crise climática, né? As cidades, né? As cidades inteligentes, mais avançadas têm, Porto Alegre também tem, uma área, não é uma secretaria, mas uma área, um departamento, enfim, que é de resiliência. É engraçado, a gente que talvez não está acostumado, mas é para quê? Para você passar por um perrengue, né, ceder de alguma forma e depois voltar como é. Exato. Mas a resiliência, ela tem essa coisa de ceder e voltar a ser o que é, né? Eu o penso metal, que não é, Jane? Um o metal. mais. Mas assim, você tem também a outra palavra que é adaptação. Você é resiliente, você vai e volta. A adaptação, você se transforma, você muda para uma outra coisa que não era antes, né? Eu acho que na vida profissional a gente tem que saber o que é isso, tudo, né? Transforma. Mas eu acho que no motociclismo também, sabe? Você começa com moto pequena, andando na trilha ou competindo, ou o que for, ou já começar em motos maiores, você tem que ser resiliente e tem que se adaptar. Ela tá porque bem assim, além já, né? Ela já começou e assim, em cima. Tombos, nossa, inúmeros, né? Assim, eu preciso sempre olhar onde eu vou parar, não é simplesmente, vamos parar, sim, eu vou parar, mas assim, eu preciso organizar onde eu vou parar, né, porque eu fico com um pé no chão, uma ponta num pé, não é um pé inteiro, então assim, várias vezes, tombar a moto, agora, se cada vez que tomba, tu vai pensar em desistir, tu não faz nada na vida, nada, sabe, então assim, é poder realmente saber que vão acontecer percalços na vida profissional também, mas assim, tu vai voltar mais forte. Mais determinado. Tem que aprender com isso. Tem que aprender com isso. Outra coisa que há um tempo atrás começou a vir forte, assim, aqui nessa empresa não tem problema, né? Você pode errar. Nenhuma organização quer admitir o erro, né? Sim. Mas nesse sentido é errar desde que você aprenda com aquilo. Claro. Pode errar qualquer coisa. Pode errar caro? Não. Erra barato. Né? Mas aprende com isso para já não errar de novo aquele erro, né? Aquela situação, né? E eu acho que isso aí, o motociclismo também pode nos ensinar e nos ajudar, né? Se tu fizer um planejamento do que tu vai fazer, como tu vai fazer, isso para ambos os lados, tanto andar de moto quanto trabalhar no trabalho. Eu estou falando isso vendo os dois lados, eu estou vendo as duas coisas. Os passeios que a gente fez, sempre, a gente já fez vários passeios também, depois de eu já estou falando lá das Big Trail, né? A gente já foi em lugares assim, bem difíceis, assim, de rodar, bem desafiadores. Mas eu vou afoita, a milhão, porque eu quero mostrar que eu sei. Não, eu planejo onde eu vou passar. Eu observo se alguém errou e caiu, aconteceu alguma coisa, eu não vou por ali. Então, isso daí tu tem que observar, tu tem que ver o que é o correto, o que não é. E no trabalho a mesma coisa, tu não vai... se tu planejou, se tu organizou e tu errou pequeno, mira pequeno, erra pequeno. Então, se tu mirar grande, tu vai errar grande. E é a mesma coisa andar de moto. Se tu achar que tu é o cara, que tu é top, que tu anda melhor que todo mundo, porque tu não cai, não sei o que lá, tu vai querer mostrar isso, tu tá mirando grande. Então, se tu errar, tu vai errar grande. Mas e o risco nessa história toda? Sempre, tudo tem risco. Sempre tem, desde que tu sai de casa. Tem risco. Por exemplo, uma Big Trail, tu tem o risco de simplesmente cair parada nela, ela cai em cima da tua perna e tu tem problema, tu quebrar uma perna. Pronto. A gente aprende a cair até. Exato. Derrubar a moto, na verdade. Na verdade, eu até me sinto assim, privilegiada. Eu nunca caí de Big Trail. Nunca, nenhum tombo. Caí muito
Nossa, Sim. a trilha foi feita para cair, né? Exatamente. Então eu era fazendeira. Eu comprava muitos Compradora lotes. de terreno. Comprava. Até eu aprender a andar numa pista, numa velocidade decente para poder competir com outras pessoas, nossa, Sim, demorou. misericórdia. Caiu Joelhinho, muito. eu tenho joelho de de pivete, né? Meu joelho é todo esfolado, todo Todo- cheio de aham. cicatriz. Caí muito, tombo. Mas no trânsito, já levei bastante susto. Nunca caí. Nunca caiu. Nunca, nem para parar, nem nada. Então, eu tomo muito cuidado onde eu vou parar. Eu também sou baixinha. Uhum. Então, eu tomo muito cuidado onde eu vou. A moto é pesada. No momento que a Sim. moto inclinou, esquece que Sim. tu vai segurar ela. Não existe isso. Então, como é que tu vai evitar isso? Te organizando e olhando. Uhum. Quando a gente já vai chegar, é muito engraçado, quando a gente vai chegar nos Uhum. lugares assim, eu sempre digo assim, tem horror a gente alta. Deixa espaço pra mim. Aí eu vejo Deixa eles espaço pra entrando e eu vou olhando assim, Uhum. tá estacionando, aquele lugar que ele pegou ali, aquele ali Uhum. era pra mim, bem É. certinho. Mas daí eu pego, espero um cantinho, Uhum. me enfio no buraquinho, não tenho vergonha de pedir ajuda, me ajuda a dar uma rezinha ou coisa parecida, ou fica aqui do meu lado pra ver se a hora que eu for botar o pezinho eu não vou cair, tá Isso tudo aí. certo, tá tudo bem. Pedir ajuda não é problema. Humildade, olha aí, Exato, né? tá tudo Humildade. certo. E se alguém disser assim, já ouvi isso. Tá, então o que tu quer com o motão se tu não consegue nem já dar uma ouvi. ré? Aí eu disse assim, Já aí ouvi. eu disse assim, não sofre. Sim. Eu falei, não Pra que sofre. sofrer? Né? Não, se a gente tiver que fazer sozinho, a gente faz, né? Mas se puder pedir ajuda e tá ali, ajuda, Exato. né? Tá De tudo pedir bem, ajuda. nenhuma. Mas voltando no risco ali, né? Porque acho que é sempre também desafiador falar disso, eu diria assim. Sim. Acho que deve ter uma linha tênue aí, sabe? Tipo, cara, o risco tá presente, a gente sabe. O Muito. tempo inteiro. Mas em que medida eu devo ir e calcular o risco e Tá. avançar? Porque também se eu não aposto, Isso. vamos dizer assim, Tu a não minha faz nada. vitória, Uhum. ela não vai acontecer, Uhum. vamos dizer assim, né? O medo do risco, vamos dizer assim. Uhum. O que vocês pensam a respeito disso? Porque eu não tô falando assim tanto de parar, né? Mas Sim. assim, na condução, cara, eu Exato. devo Isso, andar não tem- mais, porque, cara, eu preciso chegar lá, sabe? Aquilo lá é maravilhoso, mas já tá frio, ou já tô cansada, não sei, sabe? Eu não sei pra ti, Jane, mas assim, pra mim, o desafio não é na estrada. Nossa, depois que eu sento na moto, que eu acelero, eu vou, nossa, seja curva, seja serra, o que for. Agora, pra mim, o desafio é sempre na velocidade baixa. Por exemplo, chega numa cidade grande, por exemplo, Buenos Aires, Santa Fé, são cidades que têm milhões de habitantes. E tu chega com a moto num dia de calor, que tu pilotou o dia inteiro, que tu tá exausta, e tu chega ali, tu olha que tem aquele milhão de carros, é um mar de carros na tua frente. Semáforo. Tá tudo Semáforo, daí tu Devagar. acelera um pouco, e tu com aquelas malas, e que daí às vezes tu consegue no corredor, às vezes tu não consegue, daí o de trás te pressionando, sabe? Então, assim, isso é um desafio Sim. enorme. É um desafio. Interessante. Na estrada, pra mim, nossa, nenhum. Pilotar de noite, serra de noite, na Argentina nós pegamos serra, frio, muito frio, assim, de ligar a manopla no 2 e a mão congelar, que eu fazia assim com a mão, eu não sentia os dedos, né? E como eu disse pra Jane, né, a chuva pra mim, eu não tenho medo da chuva. Eu boto no modo rain, a moto senta e eu vou. Eu não tenho medo, eu não tenho medo de ultrapassar, não tenho. E eu sou tão empolgada Agora que o tem vento, não boto no rain. agora o vento, eu tenho medo. O vento, eu tenho medo. Mas, Jane, você falou no off, Não, né? o meu desafio é diário, né? Eu uso a Você moto usa todos todo os dia. dias. Eu prefiro sempre ir de moto, então... os maiores desafios, sábado e domingo. Sábado e domingo andar é sempre complicado, porque sábado e domingo a galera que não usa o carro durante a semana resolve passear no sábado e no domingo, né? Então, sábado e domingo é o dia de aprendizado se tu quer andar no trânsito. É muito bom para quem quer aprender a ter paciência e a se conhecer como piloto mesmo, é andar no sábado e no domingo. No off-road, quando tu vai, geralmente tu tem um destino e tu tá cansado, tu cansa, e aí mas tu sabe que tu vai chegar lá e vai ser esplendoroso, né? Então, tu vai pensando assim,
Não vai pra, não, eu falo comigo mesma, né? Tu só faz o favor de não passar vergonha, tá? Então tu te mantém em pé, tu te mantém bem e vai que daqui a pouco acaba. Chega lá. É rápido. Mas assim, voltando no risco ali, você competia, né? Sim, Ali o risco é maior, sim, né? com certeza. Via de regra, né? Você tá muito perto do limite muito mais tempo. E muita gente pode passar por cima de ti, inclusive. Também, né? Mas se você também não arrisca, vamos dizer assim, você não ganha a corrida, né? Então tu tem que focar em quem tá na frente para passar dele. E se você já tá na frente? Aí eu só me mantenho. Me mantenho e Focada. com foco no final, que é para receber a bandeirada. No teu objetivo. É isso. Legal. E é basicamente isso. Qual que é o foco? Qual que é o roteiro? Qual é a cidade final? Nós temos que chegar lá. De que maneira? Eu penso assim pra mim, de que maneira eu não sei, mas a gente tem que chegar. E eu vou dizer, é tão bom chegar. É bom É chegar. tão- Sabe que eu bom falo chegar. isso todo dia quando eu chego em casa. Quando eu que chego legal. de moto, eu chego, estaciono a minha moto, aí puxo o pezinho. Quando eu desço da moto, eu digo assim, eu amo andar de moto, mas é tão bom chegar. Que bom, né? Aham. Chega bem, né, Jane, É, também, sim, né? chegar é tão bom, né? Ah. Então, E a gente chega já pensando no que vai na próxima, né? Então, Aham. assim, isso é um alimento para é a alma. já chega se Alimenta planejando. se planejando, porque é tão maravilhoso. E eu considero que nesses eu piloto há pouco tempo, se for ver, Quanto 3 tempo? anos. 3 anos? 3 anos, sim. Fernanda, 3 anos. Quantas 3 viagens anos. você já fez? Eu fiz Longas? muitas viagens. Perdeu a conta. Assim, eu gostaria de ter feito mais, Ela mas é eu ninja, considero ela é que sim. ninja. Calma, menina, Ela é calma. ninja. São Mas, só assim, 3 anos. mas eu considero que eu fiz muitas viagens Sim. já, assim. Eu fui para Atacama, e lá peguei tempestade de areia, neve no Passo Água Negra Sempre com o esposo? com o esposo. Ai, eu queria ter um esposo assim, É, pra poder viajar tanto. ele sempre junto, né? Legal, muito bom. Sim, é muito bom. Então, para Atacama, para Mendoza, para Buenos Aires, Curitiba, Florianópolis, e daí vai, mas assim, já tem uns quilômetros. Sabe que tem situações, a gente tem uma situação que já aconteceu com a gente, de tu ter que tomar uma decisão na hora, Uhum. em segundos. Nós estava indo para São Francisco, estava passando, acho que perto de São Francisco de Paula, a gente estava indo para um passeio, e a gente saiu muito, o grupo foi um dia antes, a gente não podia ir, teve que ir um dia depois, e saímos de madrugadinha, então era inverno, tinha muita neblina, mas aquela neblina que você não enxerga Sim, 1 metro na densa. frente, isso. E aí a gente estava se conversando no comunicador, aí como eu uso óculos, eu sempre digo para ele terminar reflexo por causa dos faróis quando tá escuro, eu digo para ele assim, geralmente eu ando na frente. Aí eu disse para ele assim, vai na minha frente que eu vou me guiar pela tua sinaleira. E aí nós tava indo, tocando. E aí daqui a pouco ele gritou, cuidado um pneu. Ai, Uma recapagem de pneu. Quando ele disse cuidar do pneu, eu já estava em cima do pneu. Então, o que o meu aprendizado lá dos off-road das pistas me deu? Na mesma hora eu levantei Ficou da em moto. pé na moto. Fiquei em pé e rampei. Mas até hoje eu não entendo como eu consegui fazer aquilo ali. Foi uma decisão muito rápida. E eu rampei em cima da recapagem de pneu de caminhão. E fui deu lá. certo. E aí eu disse assim pra ele, acho que tá tudo certo. Não, e aí, viu? E olha só, a É decisão muito rápido. sob pressão. Sob Isso a pressão. gente passa muito na vida profissional, Exatamente. né? É sob É pressão. o que mais tem. É o que mais tem. o que mais tem É hoje. essa a minha aposta, sabe? Exato. De que a gente aprende a tomar decisões, a lidar com o Quando imprevisto. Exato, muito rápido. imprevisto, exato. É descer, deu algum problema, é todo mundo parar, é se ajudar, é ver o que aconteceu, por que aconteceu e segue o baile. Sim. É isso aí. E muito bom. A gente tá se encaminhando pro final da conversa, muito gostosa. Gostei Se bastante. deixa a gente passar se a deixa, noite, a gente né? vai, né? Passa. Mas a gente também tem um compromisso aqui com quem nos ouve de não fazer conversas tão longas, né? Para que, enfim, não se canse e a gente possa também retomar isso. São todas convidadas a virem mais uma vez, quantas vezes quiserem e puderem aqui. Eu queria fazer uma pergunta final, assim, para vocês, para cada uma, né? Se vocês não fossem, se tivesse que escolher hoje de novo, né? Entre a sua profissão, né? Se você não fosse psicóloga, se você não fosse, Jane, engenheira, o que vocês talvez escolhessem? Silêncio. no Profissão. estúdio. É. Bom,
Depois de ter essa vida, esses 3 Sim. anos, ou essa mais longo tempo de motocicleta, né? Talvez algo que pudesse fazer mais com a moto, muito mais com a moto. Eu seria engenheira mecânica. Pra mexer na moto, né, Jane? Exato. Já pensei muitas vezes o que podemos fazer junto com a moto. Sim. Sim, é. Que legal, que Mas bacana. Imagina, eu eu já falei lá no primeiro, né? Imagina que delírio seria eu ter aquela oficina, aquela estética de moto ali que tivesse Que tu um falou no palco primeiro no meio episódio. girando. Aham. E eu ali Ela também tá de olho supervisionando. fechado, imaginando agora, né, Exatamente. Jane? Olha aí. E aí a galera assim, Fazendo uma toda projeção. tomando um choppzinho, escutando uma legal. música e olhando a sua motinho lá, É. sendo tratada, sendo cuidada. Olha só. Vamos realizar esses sonhos aí, Espetáculo. Isso aí. então. Sonhos Legal, né? são para serem realizados. Exatamente, né? Muito Posso bom. eliminar umas cadeiras da engenharia e posso fazer de novo outra engenharia, Claro. então Então. tá tudo certo. Mais curto o tempo, né? Dá, Mais curto, rápido. Exatamente. Muito Ainda dá bom. tempo. Dá tempo, sempre dá tempo. Sempre dá tempo. Uhum. Gente, muito bom. Adorei conversar com vocês. A gente vai ter papo para mais, sem Pra dúvida, mais. para outras ocasiões, outros momentos aí. Adorei que a Jane veio com a camisetinha do Lamoto também. Pois é. Aliás, né? pessoal, temos preta, marinho, verde, A verde modelos combina com a minha femininos, moto. masculinos, fiquem à Linda, né? vontade. Muito bom, gente. Eu queria agradecer, claro, a cada uma de vocês, Fernanda, Jane, por estarem aqui. Foi um prazerzaço, de novo, né? Repito, e saudar aqui os nossos patrocinadores, All Tracks, baús em alumínio, tecnológicos. Eles Eu estão tenho me que dar uma- esperando, eu vou lá eu tenho que colocar o dar meu uma- baú dar uma- traseiro. Já comprou. Dar uma coladinha aqui de novo. Baús em alumínio robustos, tecnológicos e incomparáveis. De fato, são incomparáveis. Eu gostei muito do produto. ProHub, esse baita estúdio aqui, essa baita equipe que está aqui, nos apoiam e nos ajudam a conduzir isso aqui mais para frente. Curtam nossas redes sociais, né? Deem like, compartilhem, isso ajuda bastante. E, gente, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Voltem seguras para suas casas, para a gente se encontrar em certeza. algum Foi um momento aí o prazer. mais Sempre rápido um possível. prazer enorme. falar de moto. Sempre. Sempre. Nossa, a gente passa horas compartilhando, horas. horas. Mas foi um prazer. Fernanda, obrigado por vir de tão longe, né, para conversar com a gente. Jane, obrigado por passar o dia inteiro também trabalhando e andando de moto lá para cá e chegar aqui. Tá Mas tudo poder certo. conhecer, Com essas- porque a gente se fala tão virtual. Sim. E poder conhecer, Isso, assim, muito olha, bom. realmente Isso o motociclismo foi nos muito dá bom. também, né? Nossa, Muito bom, né? uhum, Eu tenho só a agradecer o motociclismo, já conheci É. tanta gente. muito. Olha, os nossos melhores amigos foram através das motos. Que É joia. verdade, é isso aí. Todos eles, Sim. sem exceção. Que legal. E Parabéns. o pessoal pode estar longe, né? E estão sempre E se a gente falando. tá sempre se É falando. como se morassem um do incrível. lado do outro. Cria um vínculo que Sim. é incrível. Que legal. Que bom. E melhor aí. ainda fazer tudo isso de moto, né? De moto. É muito mais Com divertido. certeza. Obrigado, meninas. Tá um Obrigada. prazer falar com vocês. Isso Mãozinhas aqui. Prazer. Valeu, Isso aí. valeu. Sucesso. Obrigado. Valeu. Gente, até mais. Até.